Câmera, ação. Bom dia, hoje a gente vai falar sobre transtorno alimentar. Vamos ter 2 participantes aqui e que vão explicar um pouco, que é o nutricionista Igor e a Giovana, que é a que passou por essa experiência. Pode entrar agora, Giovana Gonçalves. Giovana, você poderia falar um pouco da sua experiência pra gente e para os que estão assistindo? Bom dia, eu posso. Eu vou interpretar uma paciente que sofre de transtorno alimentar e o transtorno é anorexia. Primeiro eu comecei com uma obsessão pelo meu corpo por causa das redes sociais e a comparação com tudo que é online, com as pessoas que sabemos que não é 100% real, todos. E nisso eu comecei a ter uma obsessão muito grande pelo meu corpo, a começar a praticar exercício de forma muito exagerada e ter uma distorção de imagem muito grande, mesmo no espelho. E isso fez com que eu perdesse muito peso e precisasse de ajuda psicológica e precisasse sair para um psiquiatra também, para ver se eu conseguia melhorar e conseguir de volta saúde e estabilidade emocional. O transtorno alimentar levou muita coisa de mim, tanto a felicidade ao olhar no espelho, a felicidade com o meu corpo, quanto por dentro também. Todas as emoções, tudo que era de bom, o transtorno alimentar conseguiu levar. Nessa recuperação eu só consegui com muita ajuda médica e com psicólogos também, que conseguiram tirar essa distorção de imagem que eu tive com tratamento através de medicamentos e terapia. Ela teve ajuda do nutricionista Igor Santos. Santos, meu nome tem Santos! Igor, você pode falar um pouco como foi acompanhar a Giovana nesse processo? Bom, todos que passam por isso, né, devem procurar ajuda médica enquanto está em uma situação grave, precária já. Mas também é bom ter uma ajuda médica, tanto nutricionista como psicólogo, psiquiatra, no caso, psicólogo, desde o início das fases, mesmo começando, até sem mesmo, que é importante. Você poderia falar também o que as redes sociais podem causar no psicológico? Vamos lá. As redes sociais têm uma grande influência para as pessoas que acabam pensando que tem um corpo imperfeito. Bom, muita gente não sabe, mas distúrbio alimentar não se trata apenas sobre a má alimentação, também envolve o psicológico. Como atualmente as redes sociais têm sido algo bem influenciativo às pessoas, principalmente mulheres, deparam com fotos de corpo perfeito, entre aspas, e querem ter assim. Então, pessoas que podem estar acima do peso, que mais magrinha, pode se achar imperfeita nas demais coisas e não querer se cuidar de si, né? Agora, alguns dos nossos Telespectadores mandaram perguntas para o nosso nutricionista e a nossa participante. Bom dia, Daiane. Eu gostaria de fazer 2 perguntas para o Dr. Igor. Quais são os sintomas do distúrbio alimentar e o que podemos fazer para prevenir e tratar desse transtorno? Primeiro, primários, né? Isso é muito importante, né? Foi uma ótima pergunta. Os sintomas do distúrbio alimentar, evidentemente, nítido que o primeiro sintoma seria a perda de peso, tipo, muito enorme, né? Porque o emagrecimento rápido decorre a pessoa não querer se alimentar para quem é acima do peso, não querer se alimentar para obter aquele corpo. Bom, também tem o isolamento social. Muitas pessoas, por se acharem imperfeitas, como podemos dizer, já que as redes sociais têm grande influência por isso, essas pessoas elas acabam se isolando dos demais por achar que não são dignas de ter contato com as pessoas que
são perfeitas, entre aspas, já que a sociedade meio que influencia tanto isso para você ter aquele corpo e tudo mais. Bom, como podemos prevenir isso? Ah, sim, outra coisa. Outro sintoma que pode acontecer é a perca do desejo sexual. No homem, para homens que sofrem por distúrbio alimentar, os homens têm grande dificuldade na ereção. E já nas mulheres, afetam diretamente a produção de hormônios. E podem acabar interrompendo a menstruação das mulheres e fazendo com que elas sejam a infertilidade, ou seja, não podendo gerar filhos. Para prevenir essas doenças, é importante que os pais, desde pequeno, já incentivem seus filhos a saber da importância de uma vida saudável. Desde a alimentação, quanto a prática de exercício físico é muito importante, e também acompanhamentos médicos, e também uma boa noite de sono, claro. Quando nós falamos da dieta de uma criança, é importante que nela tenha uma enorme quantidade de frutas, que diminua doces e sobremesas industrializadas. Isso afeta muito as crianças desde pequena, podendo até no futuro causar diabetes, doenças assim, tudo mais. Por aí vai. Olá, Daiane. Olá, doutor Igor. Bom, gostaria de saber quais os tipos de pessoas são afetadas e quais as causas do distúrbio alimentar. Como eu falei, as causas vêm mais mesmo as causas vêm mais de pressão psicológica mesmo, que tanto as redes sociais como é uma grande influência para as pessoas jovens de hoje em dia, que são todo mundo conectado nas redes sociais, quanto até mesmo dos pais. Tipo, botar pressão nas pessoas e dizer assim, você tem que emagrecer e tudo mais, você está acima do peso e tudo mais. Aí sim vai indo. Pessoas que podem ser afetadas. Qualquer tipo de pessoa pode ser afetada pelo distúrbio alimentar. Mas tem uma grande porcentagem a mais sobre mulheres, já que elas são mais puxadas para as redes sociais, gostam mais de entrar no Instagram, Facebook, né, assim, ver as fotos. Tirar foto também, mulheres gostam muito mais disso, né, eu acho. Oi, Daiane. Bom, eu gostaria de saber se na maioria dos casos a obesidade está ligada ao distúrbio alimentar. Bom, sim, a obesidade está ligada à maioria dos casos do distúrbio alimentar, já que pessoas sendo obesas, elas podem se achar pessoas erradas para a sociedade e pode dar início ao distúrbio alimentar, iniciando assim o transtorno. Eu queria fazer uma pergunta agora. Depressão ou ansiedade pode causar problemas mais elevados durante o distúrbio? Sim, pode, porque, como eu havia dito, o distúrbio alimentar envolve muito também o psicológico e emocional da pessoa. Então, qualquer tipo de pensamento negativo que ela pode ter pode gerar. Outra pergunta. Outra pessoa assim pode fazer meio que a cabeça dessa pessoa para ter distúrbio alimentar? Sim, nas redes sociais mesmo, influenciando com fotos assim, sem mesmo falar diretamente para a pessoa, né? Mas pode sim provocar. Agora, a plateia. Eu queria saber se vocês têm alguma pergunta a esse assunto. Para o nosso. Não. Ficou bem explicado. O doutor sabe falar. Então, agradeço a vocês, a Giovana e a Igor. E obrigada por assistir.